Fala pessoal, correção da nossa atividade sobre equações do primeiro grau. Primeira questão dizia: entre as sentenças abaixo, copie em seu caderno somente as equações. Então eu copiei todas as equações aí e vou botar sim ou não, se ela é ou não equação. Então a letra A, na letra A nós temos aqui uma expressão algébrica, outra expressão algébrica é separada por uma igualdade. Então, nesse caso, é sim uma equação. Na segunda, nós temos aqui também expressões separadas por uma igualdade. Então, logo aqui também será uma equação. Aí, no caso, essa daqui não tem letras. Então, não tem expressões algébricas, e sim expressões numéricas. Então, essa não é uma equação. Nesse caso aqui temos as expressões algébricas, só que nós não temos o sinal de igualdade, e sim um sinal de menor, né? Então isso não é uma equação, e sim uma inequação, que mais na frente vocês irão também estudar. Inequação. Tem uma desigualdade, não uma igualdade. Então nesse caso também não é uma equação. A letra E também nós só temos números, temos aqui potências no caso. Então nós não temos nenhuma incógnita, logo não é uma equação. A letra F nós temos a incógnita, o y, e temos também a igualdade. Então nós temos aqui no caso uma equação do segundo grau, o maior expoente é 2. Então essa sim é uma equação. Questão 2 diz assim: em uma das fichas está impresso o número que é a raiz da equação 4y mais 8 igual a y mais 17. Então, a raiz de uma equação é o número que torna essa equação válida, né? Que torna a sentença válida. Ou seja, isso aqui igual a isso. O que está antes da igualdade ser igual ao que está depois. Então, a raiz da equação é o que torna essa sentença válida. Então, como era que nós iríamos encontrar qual desses três números é a raiz, é a solução dessa equação? Existem duas maneiras. Nós podemos desenvolver a equação aqui, chegar no resultado, como também nós podemos substituir cada uma dessas fichas, né, cada um desses números na equação, substituir e ver se torna a sentença válida. Eu vou fazer como seria a substituição e depois eu respondo, eu desenvolvo a equação aí para chegar na solução. Então, ó, pegando primeiro o menos 5. Se nós fôssemos substituir aqui o y por menos 5, que é a nossa incógnita, vamos ver se a sentença ficaria válida. Ó, é 4 vezes o y, ou seja, 4 vezes o menos 5. Eu estou substituindo o y por menos 5. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Mais por menos é menos, 4 vezes 5, 20. Então, menos 20 mais 8. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que é do menos 20. 20 menos 8 é 12, então ficaria menos 12 desse lado. Decorem aí, menos 12. Vamos para o outro lado agora. Eu estou usando menos 5, então menos 5 mais 17. Sinais diferentes, menos 5 e mais 17. Subtrai e conserva o sinal do maior, no caso mais, que é do 17. Então 17 menos 5 daria 12, positivo. Aqui tinha dado menos 12, aqui 12, então é diferente. Então o menos 5 não é solução. Um lado deu menos 12, no outro deu 12 positivo. Vamos para o 3 agora. Substituindo o y por 3. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 8 é 20. Então, desse lado aqui dá 20, substituindo o y por 3. Vamos para o outro lado. 3 mais 17, 20 também. Então, 20 de um lado, 20 do outro. Ok. Tornou a sentença válida. Então, isso quer dizer que o 3 ele é a raiz dessa equação, é a solução dessa equação.
Vamos só verificar o 5. Substituindo por 5, nós temos 4 vezes 5, 20. 20 mais 8, 28. 28 desse lado. Agora vamos para o outro lado. 5 mais 17 é 22. Deu 28 aqui, 22 aqui, logo é diferente aqui os dois lados da igualdade. Então, o 5 também não é raiz dessa equação. Logo, seria o 3. Como é que eu faço desenvolvendo aqui a equação? Quem tem y, os casados, do jeito que eu falei lá no vídeo, fica antes da igualdade. Os termos independentes, que são os números que estão sem incógnita, sem letra, eles ficam depois da igualdade. Quando troca o lado da igualdade, troca também a operação. Ou seja, quem está somando passa subtraindo. Quem está mais vai menos. Quem está menos vai mais. Então vamos lá. 4y tem que ficar antes, tem letra. Então já está antes. Então não vai mudar o sinal. Mas eu tenho que trazer o y, que está depois. Então ele está positivo, tem um mais aqui, imaginário, então ele vai vir negativo. Então 4y menos y igual, já peguei todos os que tem a incógnita. Agora o 17 já está depois, positivo, então vai permanecer positivo, 17. E o 8 vai ter que ir para o outro lado da igualdade, ele tá somando, é mais, então ele vai com o sinal trocado, vai menos. Então fiquei 4y menos y, que é 3y, igual a 17 menos 8, que é 9. Então eu fico com y igual a 9, esse 3 ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então eu fico com y igual a 9 dividido para 3, 3. Que foi a solução que a gente tinha encontrado. Questão 3. Verifique em seu caderno se 2 é raiz das equações. Então, só verificar se o 2 é raiz, se é solução de cada uma dessas equações. Então, aqui na letra A, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir todos os x aqui por 2 e ver se a solução aqui, se a sentença fica válida. Então, substituindo na letra A, eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 igual a 4. Então, essa daqui, sim, o 2 é raiz dessa daqui, certo? Só para verificar se o 2 é raiz. Então, sim, é raiz. Vamos para B. Menos 2 vezes, no caso, 2, que é o x. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 é diferente de 4. Então, aqui o 2 não é solução. Daria menos 4. Vamos para C. É 2 elevado a x. 2 elevado a 2, que é 2 ao quadrado. Estou substituindo o x por 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, essa também é solução, é raiz. 2 ao quadrado, que é 4. Agora, vamos para D. Substituindo o x por 2, vai ficar 2 menos 2, que é 0, não é 4. Então, essa daqui não é solução. Tranquilo? Questão 4. Resolva as equações aplicando as propriedades estudadas. Então, agora nós vamos encontrar a solução de cada equação dessa questão 4. Então, a letra A, nós temos aqui y menos 9 igual a 3. Então, nós temos que tentar isolar o y, no caso. Então, esse menos 9 vai ter que ir para o outro lado da igualdade. Se ele está negativo, ele vai como? Vai positivo. Então, vai ficar y, que já está antes da igualdade, igual ao 3, que já está depois, não vai mudar o sinal. E o 9, que está negativo, vai passar positivo. Então, eu fico com y igual a 3 mais 9 é 12. Então, esse aqui é a nossa solução da letra A. Letra B, x menos 12 igual a 15. Então, mesma coisa, ó, o x eu tenho que isolar para encontrar o valor dele. O 15 está lá do outro lado já, não tem letra, então vai permanecer. E esse menos 12 ele vai ter que ir para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar x igual a 15, que já está do outro lado, nenhum mudou o sinal. E o menos 12 está negativo, vai passar para o outro lado positivo.
mais 12. Então, x é igual a 15 mais 12 dá 27. Então, aí está a solução da segunda equação. C. Y mais 5 igual a menos 4. Mesma coisa, ó. Vou isolar o y. Y é igual ao menos 4, já está do outro lado. E vou levar o mais 5. Positivo vai negativo, então menos 5. Y é igual a menos 4 menos 5. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 9. Então fechamos aí a terceira equação. D. 3x igual a menos 12. Então, nós temos que isolar o x. Nesse caso, o 3 está multiplicando o x. Então, ele vai passar como? Vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual ao menos 12. E o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu fico com x igual a menos por mais vai dar menos, resultado negativo. 12 dividido para 3 é 4. Então, x é igual a menos 4. Letra E, 3x igual a 10. Mesma coisa da anterior, o 3 está multiplicando o x. Então, como ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado a operação inversa, que é a divisão. Então, x é igual a 10 e o 3 multiplicando passa dividindo. Como 10 dividido para 3 não é exato, então deixa em forma de fração. X é igual a 10 dividido para 3, ou 10 terços. Letra F, nós temos 5x igual a 90. Então, mesma coisa, o 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, x é igual a 90. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho x igual a 90 dividido para 5 é 18. Então, solução x igual a 18. Questão 5. A raiz da equação, essa equação aqui, é um número. Aí tem 5 alternativas. Menor que menos 2, maior que 30, inteiro, racional não inteiro, negativo. Então, uma mais difícil, né? Para a gente treinar aí outros conhecimentos. No caso aí nós temos, ó, parênteses. Então, é aquela mesma ideia que tínhamos lá nas expressões numéricas. Primeiro se resolve o que está dentro do parênteses. Só que se olha para o parênteses e pensa o quê? X menos 3 eu não tenho o que fazer. Um é letra e o outro é número. Então o que é que você vai fazer? Ó? Tem o 5 multiplicando aqui fora o que está dentro do parênteses. Então você vai fazer essa multiplicação, que no caso é a distributiva. Chuveirinho lá. Que está fora multiplica todo mundo que está dentro. Do mesmo jeito aqui, ó, o 3 está multiplicando todo mundo que está dentro. Então, 3 vezes x, 3 vezes 1. Então, a primeira coisa que vamos fazer é resolver essas multiplicações. Depois é que faz o resto. Então, por enquanto, o resto vai repetindo. Então, vai ficar 2x mais 1 mais... Agora, vamos lá. 5 vezes 1x é 5x. Mais por menos é menos. 5 vezes 3 é 15. Eliminei o parênteses. Primeiro, né? Agora aqui, ó. 3 vezes 1x, 3x. 3 vezes 1, ambos são positivos, vai permanecer positivo, né? 3 vezes 1, 3. Mais x. Agora, o que é que eu posso fazer, ó? Antes de mudar... quem tem letra, quem não tem letra, para o lado certo da igualdade, vamos juntar os termos semelhantes de cada lado logo, para a gente não se perder. Então, o que é que acontece? Ó? Antes da igualdade, eu tenho 2x mais 5x, ambos positivos. Então, 2x mais 5x, eu fico com quantos x? 7x, certo? Só estou mexendo antes da igualdade, está aqui a igualdade. E eu tenho, ó, 1 e menos 5. 1 menos 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, no caso do 15, então vai ficar menos. 15 menos 1, 14. Isso aqui se transformou apenas nisso. Igual, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Mais positivo, né?
Não tô vendo, mas tem um mais aqui. 3x mais x, 4x. Mais 3, não tem ninguém para mexer com esse 3. Então, tranquilo. Agora vamos mudar os lados aí de quem precisa. Eu tenho aqui, ó, depois da igualdade, eu tenho esse 4x que precisa ir para antes da igualdade. Então, ó, esse 7x já está antes, vai permanecer. E o 4x está positivo, então ele vai negativo. Menos 4x igual ao 3, que está positivo, vai permanecer positivo. E esse menos 14, ele está negativo e vai positivo. Então, mais 14. Então, eu fico com 7x menos 4x, que é 3x. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que é do 7. Igual a 3 mais 14, que é 17. Então, eu fico com o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 17 dividido para 3. Como não dá exata essa divisão, então vai ficar em forma de fração. Então, vamos ver agora as alternativas. Diz assim, a raiz da equação, né, que é essa equação, tal, é um número menor que menos 2. Para ser menor que menos 2, ó, pensando lá na reta numérica, menor que menos 2 é o quê? Menos 3, menos 4, menos 5. A raiz, a reta, ela vai crescendo no sentido contrário, então os números vão aumentando, né? Então, nesse caso aqui, para um número ser menor que o menos 2, ele tem que ser o quê? Tem que ser negativo também, e aqui é positivo, então, a letra A não é. Letra B, maior que 30. 17 dividido para 3 vai dar 5, alguma coisa. Então, não é maior que 30. É bem menor que 30. É um número inteiro? Não. Se não deu a divisão exata, então não é um número inteiro. Vai ser um número quebrado, com vírgula, 5, alguma coisa. Então, a C também não é. É um número racional não inteiro? Aí sim, letra D. É um número racional não inteiro. Ele não é um número inteiro, é um número racional. Então, a resposta aqui é a letra D de dado. Só para conferir, letra E é um número negativo? Não, é um número positivo. Não tem um sinal, mas é positivo. Certo?